Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar aqui. Muito bem, vamos começar nossa live. O nosso querido Frois aí, ele vai atender hoje, mas ele entrou dar um oi. Seja bem-vinda aí, ó. Ah, Vivian, seja bem-vinda, viu? Fico muito feliz que você entrou. Fábio, a Débora, tá todo mundo entrando aí. Vou dar um tempinho aqui para que as pessoas possam entrar na nossa live primeiro, para depois a gente poder, de fato, tá abrindo com o nosso convidado. Hoje eu vou ter a nossa querida Nessi aqui. Deixa eu me ajeitar aqui para a gente poder receber a Nessi na nossa live. Mas antes de eu poder estar recebendo a Nessi aqui na nossa live, né? Antes de estar abrindo e recebendo a Nessi aqui com a gente. Obrigado, Frois, Cris Kit, ó, quanta gente boa. Todo mundo entrando aí, legal. Antes da gente poder começar a nossa live, eu vou trazer um pouquinho do que vai ser esse trabalho que a gente propôs aí para estar fazendo essas lives de terça-feira às 19h30, né? Você sabe que há muito tempo eu venho pensando em me desafiar para poder colocar a minha carinha na tela, né? Eu trabalho há mais de 20 anos com pessoas, atendendo em consultório, trabalhando nos treinamentos. Então não é algo que é desafiador, mas não é algo impossível de fazer. E eu tomei coragem aí de encabeçar esse projeto pela Quatro Tempos. E vou estar trazendo diversas pessoas aí para poder trazer um pouquinho do conhecimento de cada um. Então todo mundo ganha, eu ganho, vocês ganham, todo mundo ganha. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou mandar aqui o convite, a Nessi já tá me esperando aí, ela já vi que ela apareceu. Eu vou mandar aqui para ela, para convidá-la aqui, para ela poder participar com a gente. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Felicitação, Nessi, entra aí para poder entrar comigo aqui, para a gente poder falar um pouquinho. Mas todos sejam bem-vindos, né? Todos sejam bem-vindos. Marília, olha, minha querida prima entrando aí também, muita gente conhecida entrando. Sejam todos bem-vindos. A Nessi acabou de chegar. Deixa eu ajustar minha câmera aqui agora, porque subiu. A Nessi, dá uma ajustadinha, tá me ouvindo bem? Tá legal? Tô te ouvindo bem. Você legal, falou, deixa eu chamar a Nessi, eu já aceitei. Legal, sem pensar. Dá uma ajustadinha agora. Aí, ajeitou sua câmera, legal para a gente poder te ver. Eu estou acompanhando, estou colocando aqui para acompanhar junto também. E hoje nós vamos falar, Nessi, sobre relacionamento de pais e filhos, né? E foi muito legal que, ao longo desses dias que eu venho anunciando relacionamento de pais e filhos, vamos quebrar tudo. E essa é a nossa intenção. Deixa eu ficar em pé aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, a minha camiseta do nosso projeto Quebra Tudo, né? Logo mais, quem quiser a camiseta vai poder adquirir também. A gente vai ter a lojinha nossa da Quatro Tempos aí, para quem quiser a camiseta do Vamos Quebrar Tudo, Quebra Tudo. Daqui a pouco a gente disponibiliza também. E muito legal e foi legal porque muitas pessoas, hoje você falou comigo, lógico, a gente já acabou se falando um pouco antes aí, né, de começar, e muitas pessoas, elas me sinalizaram o seguinte: ah, legal, né, você vai falar sobre relacionamento de pais e filhos, mas eu não tenho filho, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Vou participar de uma live, mas eu não tenho filho. Mas você é filho, né? Então, o filho também pode, de alguma forma, aí, perceber como é que é esse relacionamento. Mas eu gostaria que, antes da gente começar a falar de tudo, que você pudesse apresentar, que você pudesse falar um pouquinho e posicionar um pouco do seu trabalho, como é que funciona e tal, e aí a gente entra. E o pessoal que está nos acompanhando, pessoal, vai, ó, compartilha, chama bastante gente para assistir, é um tema super legal. Então, quanto mais pessoas a gente tiver, melhor vai ser para poder chegar essa mensagem para as pessoas. E eu peço para vocês também que participem, né? Não fiquem aí só assistindo. Esse é um canal para que as pessoas possam participar. Manda a sua pergunta. Eu vou ler a pergunta, né? Eu leio a pergunta, passo para a Nessi e a gente responde na hora. Se apresenta aí, Nessi, fala um pouquinho aí. Seja bem-vinda, viu? Obrigado por aceitar o convite logo de cara.
isso fez muita diferença para mim, né? Você sabe o carinho que eu tenho por você. A história que a gente tem juntos aí é uma história muito bonita, de muitos anos, e se não existisse você na minha vida, talvez não existiria aqueles dois carinhas ali, né? Então a gente tem uma história bem legal. Mas se apresenta, fala um pouquinho aí pra gente. Seja bem-vinda, Elisângela, o nosso querido o Márcio está aí, acabou de entrar, Daniel Gomes, o grande Dangô aí, ó, também vai estar aqui comigo, viu, Dangô? Logo mais você vai estar aqui comigo, assim como a Kitty também. Mas vamos lá, Nessi. Se apresenta um pouquinho, traz um pouquinho aí do seu trabalho para a gente poder começar a falar sobre relacionamento de pais e filhos. Então, boa noite, Daniel, boa noite todo mundo que entrou, todo mundo que está aqui. Quero, antes de mais nada, dizer da minha felicidade, do meu prazer de estar aqui. Quero agradecer a Quatro Tempos por me incluir, agradecer você. E eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho ao teu lado, né? Ao teu lado de coração, porque nós estamos aqui frente a frente. Então, fico muito feliz de estar com você fazendo esse trabalho, muito feliz de estar fazendo esse trabalho pela Quatro Tempos, e também muito feliz, né, de estar na tua estreia, e eu desejo que esse teu programa, esse teu projeto seja próspero e seja enorme, que você faça a diferença na vida de muitas pessoas, você com seus convidados, né? Então, agradeço demais. E contando um pouquinho da minha história, eu tenho uma primeira formação, né, em Direito, atuei como advogada aí por alguns anos, e o que me levou a hoje estar olhando muito para os relacionamentos entre pais e filhos foi uma grande experiência que eu tive ainda como advogada, uma questão que envolvia bullying, né? E eu olhei muito para essa questão porque eu pude perceber, junto com as pessoas envolvidas, que os relacionamentos familiares, os relacionamentos que são estabelecidos dentro de casa, contribuem muito para as ações que são feitas fora de casa, né? E isso chamou muito a minha atenção. Depois eu fiz uma transição de carreira, deixei de atuar como advogada, fui para a área terapêutica, fiz a formação, né, em terapia transpessoal, aí fiz algumas outras formações, constelação sistêmica e familiar, estudei muito sobre análise transacional, jogos psicológicos, a antroposofia, os setênios, e tudo isso só complementou aquilo que eu vi lá no começo sobre os relacionamentos, a importância dos relacionamentos familiares, né? E é muito interessante isso que você disse, porque algumas pessoas podem dizer assim, mas esse assunto não me interessa porque eu não sou pai, não sou mãe, então eu não sei o que é isso. Sim, mas você pode não ser pai, não pode não ser mãe, mas você é filho, né? Ou é filha. E os relacionamentos familiares, os relacionamentos entre pais e filhos interferem de uma forma muito profunda na construção da personalidade das pessoas, e muito do que a gente vive na nossa fase adulta, nas nossas relações, são consequências do que a gente viveu com os relacionamentos com os nossos pais, né? Então, fiz aí um breve histórico e vamos lá. Legal. E aí, bom, agradecer aí, ó, o pessoal está entrando em massa, isso me deixa muito feliz, né? Eu acho que é um tema que chama atenção. Só deixar um toque para o pessoal, se alguém quiser participar, escreve nos comentários a sua pergunta, porque algumas pessoas estão pedindo para participar ao vivo. Só que o Instagram, ele permite 2 pessoas apenas dentro da plataforma. Então, manda para a gente aqui nos comentários as perguntas, que caso você tenha alguma pergunta. Mas participa, manda pergunta aí, que é legal para a gente poder responder. E falando em pergunta, né, um pouquinho antes você fala um pouco da sua trajetória. Para quem não conhece a Quatro Tempos Cursos e Treinamentos é uma empresa para o desenvolvimento humano. Nosso carro-chefe sempre foi o vivencial, né? Então a gente está privado aí de estar vivenciando os treinamentos, mas a gente continua com os trabalhos, com as nossas formações. Então, para quem quiser aí saber mais sobre constelação sistêmica, quem quiser saber sobre terapia transpessoal, programação neurolinguística, nós temos todas essas formações online
aqui na nossa empresa, então, online, 100% online. Então, se você deseja trilhar esse caminho, legal. Anesinha, vamos começar com uma pergunta para você, que veio, essa pergunta veio antes. Uma pessoa mandou essa pergunta para mim pelo meu Instagram, eu postei no meu Instagram, que a gente estaria fazendo esse trabalho aqui na Quatro Tempos, e ela mandou essa pergunta, quais os cuidados que a gente tem que tomar agora com as crianças e os adolescentes, principalmente por conta da pandemia, né? Eles estão isolados, eu vejo isso, eu passo isso em casa, né? Eu vejo o quanto... A Dani, querida, a gente também ama muito você, viu? Grande abraço aí para você. E eu passo isso aqui em casa, né? Eu vejo, por exemplo, o meu de 2 anos, para ele está tudo certo, né? Ele está já tão adaptado a toda a situação que, para sair de carro, ele mesmo corre e já pega a máscarazinha dele. Ele fala, a minha máscara, vamos passear, eu quero a minha máscara. Mas eu vejo também assim, uma aflição muito grande dele de poder sair, nem que se for para sair para dar uma voltinha de carro. Já o meu filho de 9 anos, eu vejo que ele também, de uma forma, ele foi se adaptando. Então, ele está... Aí, ó, ele já colocou um oi aí, o Luquinhas, né? Mas eu vejo que ele está se adaptando, né? Ele está se virando aí com a internet, com os amigos, mas é muito complicado, né? A gente passa algumas situações que, às vezes, não é fácil, como pai, se posicionar, né? Por exemplo, teve um aniversário de uma amiguinha dele e nós não deixamos que ele fosse por conta da questão da pandemia, mas é complicado fazer essas coisas. E essa pessoa mandou uma pergunta em cima disso mesmo. Ela falou assim, quais os cuidados que a gente tem que ter com as crianças, né? E com os adolescentes, né? E eu vejo que isso também está afetando de alguma forma, né? A gente já está se traumatizando automaticamente com tudo isso, né? Foi tirado da gente a nossa liberdade de poder estar indo nos lugares, enfim. Mas como você vê isso com relação às crianças hoje, os adolescentes que estão dentro de casa, que estão aí nesse confinamento? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né? É uma situação completamente excepcional que nos pegou de surpresa e, como você disse, né? Nos traumatizou. E aí, quando eu falo nos traumatizou, eu estou falando de nós adultos. Aí imagina toda essa situação, elaborar toda essa situação na cabeça de uma criança ou de um adolescente, né? Então, é complicado, porque a gente, de uma hora para outra, a gente ficou privado de uma série de atividades que a gente tinha, uma rotina, né? As crianças, elas trabalham muito com rotina, com estabelecimento de rotina, e até aquela rotina que até então muitas crianças reclamavam de acordar cedo, ir para a escola, tudo isso parou de uma hora para outra, né? E então eu acho que o que a gente precisa fazer com as crianças antes de qualquer coisa, praticar empatia, né? Ou seja, nesse caso específico, pensar assim, puxa, se está difícil para mim, imagina para uma criança, imagina para um adolescente. A gente tem que pensar que nós, seres humanos, somos seres essencialmente sociais, né? Então, nós necessitamos de relações, e principalmente as crianças e os adolescentes, eles precisam de ir para a rua, de ir para o mundo e olhar as diversidades, as várias personalidades que existem, até para entender, né, o que ela gosta, o que ela quer da vida. E, de repente, todo mundo foi colocado dentro de casa, e, por conta disso, eu entendo que a primeira coisa é se colocar no lugar, né, da criança, do adolescente. Um beijo. Continua. Tá bom, beijo também. Depois você assiste, viu? Depois você assiste, vai ficar gravado, não vai, Dani? Então, vai ficar gravado aqui. E eu acho que, em segundo lugar, validar os sentimentos, né? Se tem uma coisa que quebra, aí não quebra tudo que é positivo, mas algo que quebra negativamente,
é a criança, o adolescente externar o que está sentindo, e o pai, a mãe, ou quem quer que cuide da criança, do adolescente, dizer que isso é uma bobagem, que isso não significa nada, que a criança ou adolescente não sabe de nada, né? Então, validar os sentimentos, validar o que a criança está sentindo, escutar o que a criança ou adolescente tem para falar, porque a verbalização do sentimento também é importante, é um movimento catártico, é importante para ela aliviar a tensão, o medo, né? Deixar a criança falar, deixar o adolescente falar, e depois conversar, estabelecer um diálogo, né? Porque não é fácil. E propor, né? Vamos juntos, porque assim a gente também não pode, só porque a gente é pai e mãe, dizer assim, eu sei de tudo, eu vou te dar a fórmula mágica para lidar com qualquer situação, né? Isso não vai acontecer, a gente também não sabe Não, lidar. Então, não, é vida nova, né? exatamente, né? É dizer para o filho e para a filha assim, olha, isso também me pegou de surpresa, isso também está me impactando tanto quanto você, então vamos descobrir junto, vamos fazer junto, vamos buscar coisas para a gente fazer para aliviar tudo isso, o que, que a gente pode fazer, né? Porque o adolescente e a criança, na pré-adolescência, eles já têm por si só uma tendência de buscar muito no mundo exterior referências de coisas que ou eles não têm dentro de casa, ou eles têm e não está de acordo muito com a própria personalidade. Por isso, muitas vezes, que os adolescentes ficam horas e horas trancados no quarto, jogando videogame, principalmente jogos online. Por quê? Porque o jogo oferece a possibilidade de sair da realidade e os jogos online estabelecem relações, relacionamentos com outras É, pessoas, né? eu vejo isso muito, né? Assim, o Lucas, ele acabou conhecendo muita gente, eles acabam criando um grupinho de WhatsApp, né? Tanto que eu acabei, né, junto com a minha esposa, a gente acabou tomando uma decisão onde a gente antecipou algo, né? Que foi dar um celular para ele. Ele está com 9 anos, eu ia deixar isso mais para frente. Mas eu vejo que nesse momento é um momento onde ele necessita disso, né? Ele precisa ter esse contato. Eu acho legal, né? A Dani traz aqui que, ó, estamos em constante desconstrução para construir para construir e aprendendo com os filhos, né? Eu acho que é bem nesse sentido mesmo, viu, Dani? Até porque um tempo atrás eu vejo alguns tipos de postagens que eu aceito, mas eu não concordo, né? Às vezes as pessoas fazem uma comparação do adulto que é hoje, não? Então hoje eu tenho 42 anos. Lógico, quando eu olho para a minha época, era muito diferente, né? Era muito diferente. Quando eu lembro da minha época, na minha época nem celular existia, né? Começo de conversa. Para estudar, você tinha que pegar aqueles livros, Barça, aquelas coisas para você poder estudar, né? Não tinha o acesso à informação, a gente não tinha nada disso, né? E aí uma pessoa, eu vi uma postagem e um amigo meu disse isso para mim. Ele falou assim, olha, essa geração de hoje, essa molecada de hoje, tudo um bando de gente fresca, assim, um bando de ai, 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 ui, ui, né? E eu discordo porque eu acho que, assim, na verdade, hoje eles têm informações, né, que na nossa época a gente não tinha contato com essas informações. O meu filho de 9 anos, ele sabe muito mais coisas do que eu com 42 em algumas questões. Né? Sim. Eu tenho que encarar. E aí o que eu faço? Eu faço o possível para acompanhar o movimento dele. Acompanhar o movimento dele. Ele é de outra geração, está vivendo. Aí, ó, está entrando o pessoal, está entrando o pessoal. E, ó, muito obrigado a todo mundo que está entrando. Fico muito feliz, né? Fico muito feliz a cada um que está entrando aí, que está entrando com a gente. E aí, Alice, eu queria que você falasse também um pouquinho como é o contrário, né? Para quem não tem filho, né? Como é esse relacionamento com os pais, né? Com os pais. Porque eu acho isso tão legal. Hoje, cada vez que eu tenho um momento com meu pai, né? Cada vez que eu tenho um tempinho com ele, que eu posso estar com ele, eu estou aproveitando muito mais, né? Porque os nossos tempos juntos estão muito escassos.
Porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo de contaminá-lo, tem tudo isso que está acontecendo agora. Como você disse, né? É um momento totalmente diferente do que a gente está acostumado a viver. Mas eu tenho alguns momentos com ele. Nesse domingo, por exemplo, a gente foi lá no cemitério, onde minha mãe está enterrada, para podar. Ele estava desesperado, ele queria podar a árvorezinha que ele coloca lá, as plantas, assim. É um lugar muito bem cuidado, né, dizê-lo. E que, de verdade, para mim, é a melhor terapia, o melhor momento que eu tenho, porque é o momento onde eu vou conversando com ele. Então, a gente chega lá, a gente faz as coisas, volta conversando, depois toma um café e tal. Mas é restrito, né? Eu estou tomando muito cuidado. E eu vejo que, da parte dele, às vezes cria uma ansiedade, porque ele fala, não quer vir na minha casa mais, agora você não vem mais na minha casa, você não quer vir, né? E, às vezes, é até difícil dele entender que, na verdade, não é que eu não quero, que, na verdade, eu tenho medo de repente, estar com a doença, e se ele pegar, eu já acho que eu sou de risco. Imagina se eu passar para o meu pai, né? Então, eu fico com medo. Eu falo assim, não, eu fico pensando em tudo que eu já fiz na vida, aí eu falo assim, bom, eu tenho que tomar cuidado para não pegar esse trem aí, né? Então, eu tenho meio que receio. Mas como é que você vê e o que você poderia trazer desse relacionamento dos filhos com os pais também? Porque a gente esquece que é filho, né? Depois sai de casa, que casa, a gente esquece que é filho. A gente é o dono do nariz, está tudo bem. E não é bem assim, né? É. Eu acho que a gente está usando muito, né, a questão da pandemia como exemplo do que a gente está falando, mas eu acho que tudo que a gente está falando aqui é rico no sentido da gente utilizar isso com ou sem pandemia, né? E tem uma coisa, você falando, principalmente você falando do seu pai, que me fez pensar em algo, né, que a antroposofia traz, que é o estudo da biografia humana, que fala dos setênios, né, e fala que a vida das pessoas é dividida em ciclos de 7 em 7 anos. E o gráfico desses setênios, ele é um. E o interessante é que começa, né, do 0 ao 7, vai descendo, aí tem uma base e aí sobe. E o interessante é que, portanto, esses setênios aqui são de pessoas de mais idade. E a tendência é um espelhamento daqueles setênios iniciais. Ou seja, quando nós temos os nossos pais, a tendência, né, isso não é todas as pessoas, mas a tendência é de que quanto mais velhos os nossos pais ficam, parece que eles têm um comportamento similar ao de criança, né? Então, não aceitar algumas coisas, não entender algumas coisas, querer porque querer coisas, né? E a gente também tem que entender esse processo, né? E eu acho que o inverso também é tão bonito quanto o que a gente estava falando. Eu acho que o processo da gente olhar para os nossos pais é tão intenso e é tão profundo quanto a gente olhar para os nossos filhos. Até porque, quando a gente olha para os nossos filhos, tem aí também uma interferência dos nossos pais, do que a gente viveu com os nossos pais, né? E aí, quando a gente olha para os nossos pais, a gente pode cair numa tendência de achar que a gente agora é que cuida deles, né? Mas a gente também não pode esquecer que eles continuam sendo os nossos pais, né? Não, eles E a olham gente para a precisa gente como os respeitar isso. pequenos, né? Eles olham para a gente Sim, como filho, meu, é assim. e eles Eu estão lembro, certos, né? teve uma vez que caiu uma ficha muito grande para mim, porque assim, meu pai ele já está um pouquinho mais de idade, já está mais velhinho, né? E ele estava dirigindo, e eu assim, pai, você está andando no meio da rua, pai? Anda mais para o canto, você está muito devagar. Você não quer que eu vou dirigindo? Você não quer que eu faça isso? Você não quer que eu faça aquilo? Aí ele virou para mim e disse assim, né? Falou assim para mim, falou, você pode ficar quieto e deixar que eu estou dirigindo? Você pode se lembrar que você é meu filho e não meu pai? Aí eu falei assim, é Exatamente. verdade, pai. Então, continua aí, né? Legal e tal. Exatamente. É isso mesmo, eu acho Exatamente. que mas eu queria saber aí para o pessoal como é que está essa relação do pessoal também com os pais, com os filhos, né?
Tem alguém que tem alguma pergunta? Aí coloca alguma pergunta. O pessoal manda oi, dá tchauzinho, mas pô, participa, manda pergunta aqui. Se você tiver algo do teu interesse, manda pergunta aqui. Vamos aproveitar que a Anice está aí. Anice, eu tenho percebido também, dentro dos meus atendimentos, né? Eu ia falar dos meus atendimentos em consultório, mas, na verdade, é os meus atendimentos online, né? Que agora só atendo online, né? E dentro do atendimento, eu percebi o seguinte, a gente teve, né, o começo da pandemia, então, no começo era aquele oba-oba, né? Vamos fazer live, vamos não sei o quê, vamos e gravar vídeo, não sei o quê, e a coisa foi cansando, aí teve. O pessoal começou a sair para a rua, né? Só que eu acho que para agora, acho que para todos, a situação começa a ficar mais pesada, né? Começa a ficar mais pesada no sentido que a gente já percebeu que não é uma gripezinha, não é uma coisa simples, isso pode levar à morte. Aí a gente começa a olhar para a gente, principalmente a gente como filho, olha para os nossos pais. Eu amo meu pai, mas eu morro de medo de estar com meu pai, né? Eu morro de medo de estar com meu pai. E eu acho que... Então, isso vem mexendo muito, 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 muito com as pessoas, né? Dentro desse relacionamento de pais e filhos, o que você poderia trazer? E também, aqui, ó... A Ana mandou uma pergunta, ela está dizendo o seguinte, Anne, poderia comentar, deixa eu ver aqui, ó, poderia comentar por que o cuidado, acho que tem que ficar mais específico, tá, Anne, a sua pergunta, né? Você conseguiu entender em que ponto que ela entra, não, essa pergunta? Não, talvez eu tenha usado essa palavra. É a Ana Cardoso que mandou. O Humberto, nosso querido Meia, meu querido Meia, um grande beijo para você, uma figuraça, com a saudade desse cara danada, né? Ele mandou o seguinte, né? Até que ponto aceitar, entre aspas, uma postura regrada? Dani? Entre aspas, eu estou buscando aqui, deixa eu ver aqui. Até que ponto aceitar a, entre aspas, postura regrada? Seria interessante que ele também especificasse o que é a postura regrada. Regredida dos nossos pais, entendi. Agora ele acertou. Ah, tá. Entendi. E talvez, a Ana Cardoso talvez possa dizer se está fazendo sentido, mas eu acho que talvez ela esteja querendo justamente que eu comente o cuidado, né? Então, tem uma regressão, pelo que o Humberto está falando, e aí exige um cuidado, né? Humberto, assim, essa regressão, ela acontece por uma questão fisiológica, por uma questão mental, né? Existe o envelhecimento, ele gera algumas limitações que antes a pessoa não tinha. E muitas vezes, o que acaba acontecendo, né? Eu lembro de algumas vezes ouvir o meu pai falar o seguinte: pô, eu tô com 85 anos, mas sinto dificuldade, sinto cansaço, mas a minha cabeça é como se eu tivesse 40 anos, né? Então, eu acho que isso muitas vezes contribui até para esse comportamento, às vezes, rebelde das pessoas de mais idade, porque há uma incompreensão entre o que acontece fisicamente e o que acontece mentalmente. Isso nós estamos falando de pessoas que envelhecem sem comprometimento neurológico, né? Nós estamos falando de pessoas idosas lúcidas, né? Então, eu acho que a consciência dessa... eu vou usar a palavra que o Humberto usou, né? A consciência dessa regredida, a consciência de que algumas coisas já a pessoa não consegue mais fazer, essa fragilidade, né? Todo mundo em torno, não, o idoso, se pegar coronavírus, o idoso é grupo de alto risco, essa fragilidade também
fica muito latente na pessoa idosa de que ela já não tem mais as condições e o vigor que ela tinha antes, né? Então, se for isso que a Ana Cardoso está querendo dizer, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque é o que o Daniel falou lá no começo, né? Ela até Oi. complementou aqui, ela diz assim, Anne, poderia comentar sobre a diferença do cuidado dos pais quando os filhos são pequenos e a relação dessa tendência em não cuidar dos pais idosos. Ah, sim, sim, entendi. Então, acho que o que ela está querendo dizer é, você tem filhos, você cuida, você tem todo o cuidado e tal, e aí quando os seus pais são idosos, muitas pessoas não cuidam, né? Acho que é nesse sentido, né? Eu acho que aí existem vários fatores, né? Para as pessoas não cuidarem dos pais. Existe, às vezes, uma dificuldade de encarar, né? Muitas vezes a gente sempre teve os pais como grandes referências sólidas e de repente os pais já não conseguem mais oferecer para a gente uma segurança, uma referência, né? Então existe aquelas pessoas que têm uma dificuldade em olhar para isso e existem pessoas que estão muito mais apegadas à sua vida, à sua rotina, e ainda acham que os pais são capazes de fazer tudo, né? Então, assim, é como o Daniel, né? O Daniel não acompanhar o pai que quer ir e tal, quer dizer, o Daniel tem a percepção de que o pai precisa ter alguém do lado, não que o pai seja totalmente inválido, mas ele precisa ter um apoio, né? E é isso, né? Respeitando a independência e a autonomia na limitação, dentro da limitação dele, é isso. E tem um outro lance, né? Às vezes, assim, a pessoa, ela fisicamente, né? Ela tá mais velha fisicamente, é fisiológica, mas a cabeça tá legal. Mas o corpo não responde, né? O corpo não responde. E às vezes é difícil aceitar esse tipo de coisa, né? Você aceitar que há uma limitação. E para uma pessoa mais velha, muitas vezes ela não consegue aceitar essa limitação, né? Ela não consegue. Sim. Ela olha e ela fala assim, não, eu consigo dirigir, eu consigo fazer aqui e tal. Então, nesse momento, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo, né, nessa caminhada de trabalhar com pessoas, mas que faz um sentido gigantesco ainda na minha vida até hoje, e eu levo isso como uma regra para mim mesmo, né? Que o mapa não é território. Né? E o que eu estou querendo dizer com isso vem da PNL, é que a minha forma de ver o mundo é diferente da forma de ver o mundo das outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa forma de ver o mundo, porque a gente olha e fala assim, a gente julga muito, né? A gente olha e fala assim, ah lá, não quer estar com o pai. Isso já aconteceu comigo, hein? Dentro da minha família. Que alguém fala assim, ah lá, não quer ir na casa do pai, não quer estar com o pai, não quer ficar com o pai dele, o pai dele está com saudade, não quer ficar com o pai dele. E, na verdade, não é que eu não quero estar com meu pai. Na verdade, eu tenho medo de me contaminar e contaminar meu pai. A outra pessoa de fora não sabe. Então, se você tem um caso dentro da tua família, onde você, às vezes, julga, tem que entender um pouquinho primeiro, né? Entende um pouquinho primeiro o que está acontecendo ali. Por que essa pessoa não faz esse movimento em direção ao pai ou vice-versa? A nossa querida Elisângela também, ela trouxe aqui do incômodo dela. Eu entendi que ela foi colocando em pedaços aqui, né? Mas eu entendi que ela está incomodada porque ela está trabalhando em home office, né? E acho que as filhas, eu acho que é isso, né, Elisângela? As filhas ficam o tempo todo no celular, né? Trancadas no quarto, do tempo todo no celular, né? O que você poderia trazer para a gente agora com relação a isso? Bom, eu também eu tenho uma opinião sobre isso que eu preciso sempre explicar essa minha opinião, né? Eu acho o seguinte, as pessoas elas vão endemoniar o celular, mas a gente precisa olhar, como você mesmo disse, Daniel, que a geração de hoje tem celular, tem computador, tem internet, tem um mundo na palma da mão. Isso a gente não pode negar, né? Aí você soma isso
o fato das crianças, dos adolescentes, eu não sei a idade, acho que ela não colocou, né? A idade das Coloca aí filhas, os mas nomes deles enfim. aí, Elis, que a gente poder saber das idades dele aí, das suas crianças, Né? das suas meninas. É, Ah, e aqui, e ó, olha assim, o Humberto colocou uma coisa bem legal, né? Quando a gente estava falando um pouco, a gente já volta nesse ponto, mas quando a gente estava falando sobre os pais, né? É, ele fala, e aí, o respeito, o carinho contam muito pontos nessa relação. A ajuda, o jeito de falar, a postura, o empoderamento, ou algo assim, ligados à paciência, é claro. Não, eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que entender que, assim, cara, tenha paciência. É o que eu falo, para estar com meu pai, eu falo assim, pô, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência com ele, pelo respeito. Porque quando eu olho para o meu pai, eu olho com muito respeito, né? E eu acho que isso é algo que as pessoas precisavam treinar, independente da sua relação, o tipo de relação que você teve. Seu pai ou sua mãe está idoso, né? Está numa idade mais avançada, tem um pouco mais de calma, né? Tem um pouco mais de calma. Eu sei que é difícil, né? Porque quando eu falo com meu pai, eu estou falando comigo mais velho, né? Então, tem algumas posturas dele que são muito, muito parecidas com as minhas, que eu aprendi com ele, né? Então, às vezes, você fica incomodado, né? Você olha para um lado sim, seu também, para uma parte sua, e, né? e às Isso, vezes tem as um suas lado relações com ele nosso, né? também ensinam. Oi? Tem um lado nosso, né? Uma sombra nossa que às vezes fala o seguinte: eu não vou que ele ou ela estão falando porque eu já sou adulto. Eu sei agora, eu não sou mais criança, né? Eu sei agora como fazer tal coisa, como fazer isso, como fazer aquilo, mas às vezes o que os nossos pais estão querendo fazer não é determinar algo, não é mandar ou dirigir o que a gente está fazendo. Às vezes eles só estão dando a opinião deles, né? Às vezes eles É, só estão dando a visão deles. Então, assim, a gente tem que olhar para muitas coisas. Sabe uma coisa que eu queria pegar, Daniel? Disso que você oi? falou, do que a moça aí falou das filhas, que eu não sei quem é, porque eu tenho um problema aqui, eu não consigo acompanhar as coisas, mas eu vi que o Luiz Não, também colocou algo do é, filho isolado no quarto. Eu queria colocar uma coisa importante, o Luiz que eu... colocou assim, tá? Ele coloca aqui para mim o seguinte, é, mas é difícil para ele e para nós. Vocês podem falar um pouco de como ajudar a não ter o isolamento como uma fuga emocional de maneira prejudicial. Isso foi o Luiz que colocou, tá? Sim, então, olha lá, a Elisângela colocou, as filhas têm 12 e 9 anos, né? Então, Ei, idade boa! eita, é bom, é bom, é bom. Então, tem algo que eu acho que é muito importante, sabe? A gente fica falando dos filhos, a gente fica falando dos pais, mas tem algo muito importante nessa relação, a gente precisa olhar para a gente. Muitas vezes, o que os nossos filhos estão fazendo e o que os nossos pais estão fazendo, muitas vezes não representa o que na verdade é a realidade, mas sim o que a gente interpretou. Por isso que eu acho que o autoconhecimento, a terapia, eu acho que todas essas ferramentas, né, terapêuticas, elas nos ajudam a ter um entendimento, em primeiro lugar, sobre nós mesmos, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de relacionamento tanto com os nossos filhos como com os nossos pais. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente acha que o filho estar isolado é porque o filho não ama a gente, é porque o filho é um filho ingrato, é porque não reconhece, né? Começa daí, né? Começa daí. Essa coisa de não é legal para o filho ouvir assim, você sabe quantos sacrifícios eu fiz para cuidar de você, para pagar a sua escola, porque você não sabe o que eu já passei. Isso é muito complicado, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está jogando, Corre o muitas vezes, risco. uma frustração nossa em cima dos filhos, entende? Então, a gente precisa tomar Né? cuidado com Não, isso. Anne, e corre o risco do filho virar, porque eu já vi pacientes meus falarem isso, sabe? Ah, meu filho disse para mim, eu falei para ele que ele tinha que estudar, porque ele não sabe do esforço. Ele virou para mim e falou: eu não pedi para nascer.
Né? Você já ouviu essa expressão de filho falar? Eu acho que eu já disse isso para minha mãe também, né? Mas eu não pedi para nascer. Depois eu no mundo você quis, meu. Agora se vira aí, né? Se vira aí, mas eu acho que, e em cima do que ela está trazendo também, eu acho que uma coisa que é legal trazer, que nesse momento, para que as pessoas possam pensar, é o que você está fazendo também com relação aos seus filhos para trazer um movimento diferente para eles, mesmo sendo limitado, né? Como eu disse para você, às vezes a gente tem que tomar algumas posturas que são difíceis como pai, porque eu também já fui filho, eu já tive não dos meus pais, e como era difícil quando eu não podia ir numa festinha, quando eu não podia sair e tal, e dessa vez, principalmente, está mais difícil porque a gente está restringindo nossos filhos por um amor maior, porque a gente quer cuidar, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente não foi. Final de ano, a gente viaja para a praia, a gente faz vários passeios, porque chega no final do ano é onde eu fico mais tranquilo mesmo, então a gente aproveita para fazer as coisas. E a gente não pode fazer nada, ficou dentro de casa. Foi cansativo? Pô, para mim está sendo muito cansativo. Para os meus filhos, eu nem não consigo imaginar, não estou ali na pele deles, mas está sendo muito difícil. Mas uma coisa legal, né, para a Elisângela, para os pais, é você criar outras possibilidades. Não dá para você ficar criando coisas todo dia. Vou criar um jogo, hoje nós vamos brincar disso, nós vamos brincar... Até porque você tem, né, as coisas que você faz no seu dia a dia, que tomam conta do seu dia a dia. Você tem que trabalhar, você tem que fazer coisas, mesmo em home office. Mas, de vez em quando, é legal criar situações diferentes. Aqui, por exemplo, esse final de semana, ele não podia ir na festinha da amiga e tal, mas a gente criou um ambiente onde ele pudesse distrair e não ficar tão frustrado daquela maneira, né? Então, a gente montou a piscina, o amiguinho dele que é do lado, que está o tempo todo aqui, um na casa do outro, então o menino veio para cá, ele brincar na piscina, foi jogar videogame, a prima veio aqui também jogar videogame. Então, a gente consegue criar outras coisas para poder distrair. Mas hoje, quando a gente olha para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, o maior recurso é o celular, é o Netflix, é o videogame. Não tem uma outra, né? Ou tem um outro caminho que possa ser tomado. Eu acho que tem um caminho que é muito interessante e que até cura a gente como pai, como mãe, né? A gente estar com os nossos filhos, né? Seu filho gosta de jogar videogame, reservar um tempo, né? Reservar, por mais que você tenha que trabalhar, por mais que você tenha que fazer um monte de coisa, reservar um tempo, sentar e jogar o videogame com ele. A sua filha que assistindo Netflix. Oi? Tem que dar limite também, porque senão ele vai querer jogar videogame o dia inteiro. Hoje o meu já me chamou 5 vezes. Mas é uma grande oportunidade que a gente tem de ir construindo com os nossos filhos as noções de responsabilidade e as noções de limite, né? Então, assim, a gente pode explicar, e às vezes a gente vai ter que explicar 1, 2 vezes, 3 vezes. A gente tem que ter a paciência. Lembra que você falava da paciência com os pais? É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que a gente precisa ter com os filhos. E uma disposição para, mesmo cansado, mesmo estressado, dedicar um tempo com os filhos para fazer, principalmente agora dentro de casa, que a gente fica mais limitado nas atividades. Então, assim, vamos assistir um filme? Mas eu quero assistir um filme dos super-heróis aí, que eu não sei porque o seu mundo é azul, né? O meu mundo é cor-de-rosa, então eu não sei muito esses filmes de super-herói, embora elas assistam, mas eu é que não gosto muito. Mas, enfim, é sentar, é assistir, porque no meio de um filme, no meio de um jogo de videogame, surge um comentário, surge uma conversa, é uma oportunidade de você estar mais próximo, de entender o mundo da criança, do adolescente, porque a gente também tem que pensar que a criança e o adolescente está construindo um mundo completamente novo, que até então era um mundo restrito à família, né? Você já parou para pensar que a gente nasce e aí, assim, os pais
cuidam da gente, né? A gente dá uma choradinha, os pais vêm, troca a fralda, dá banho, dá comida, dá leite. Aí, de repente, a gente vai crescendo. Você deve estar vivendo isso com o teu filho de 2 anos, né? A criança começa a andar, a criança começa a ter vontade, e aí tem aquela história, né, do Terrible Two, que é os terríveis 2 anos, que a criança fica terrível, que demanda tal. Mas sabe o que a gente não... Então, mas sabe o que a gente não parou para olhar? A gente não parou para olhar que é uma demanda porque o tempo todo a gente estava em cima da criança, cuidando e tal. E aí agora a criança fica mais independente, há um distanciamento e isso impacta a criança. E aí o que a criança quer? A criança quer sentir o tempo todo que a criança pertence. Aliás, é o nosso maior anseio, né? Os relacionamentos, acho que a coisa mais difícil do mundo é relacionamento humano, né? E tudo que a gente quer dentro dos relacionamentos é sentir que a gente pertence. Por isso que as crianças, o seu filho de 9 anos deve fazer muito isso também. Ó, pai, tirei uma nota boa na escola. Ó, meu desenho, que bonito. Olha a minha letra. Por quê? Porque eles esperam um acolhimento e um elogio e com isso a confirmação de que eles pertencem. Aí a criança ali de 2 anos demanda algo e muitas vezes a gente não dá atenção. Isso gera um estresse na criança. E fisiologicamente, a criança tem um pico de adrenalina. Pico de adrenalina, ela fica agitada. Aí, o que os pais fazem? Eu não vou dar atenção para essa criança, que essa criança está birrenta, tal, eu vou ignorar. Aí ignora, né? Aí os pais ignoram. Aí o que acontece? Esse pico de adrenalina vai para um extremo e aí tem uma liberação do hormônio lá do cortisol e a criança fica deprimida e chora, né? Mas o que ela está querendo? Ela está querendo, realmente ela está querendo aquele brinquedo, ela está realmente querendo... Sim, ela quer um brinquedo como um instrumento para receber o acolhimento e a confirmação de que ela pertence, entende? Então a gente precisa entender que tudo que os adolescentes, as crianças, isso falando especificamente para Elisângela, para o Luiz, tudo que as crianças e os adolescentes fazem, né, de uma maneira intensa, porque os adultos também fazem, mas o que eles fazem e o que eles não fazem, o silêncio, o isolamento, a falta de comunicação, na verdade, é uma comunicação. Eles estão querendo comunicar algo para a gente. E aí a gente precisa entrar no mundo, né, deles, ter a empatia e entender o que é que está acontecendo. E com isso, só o diálogo, né? Buscar conversar, o que você está fazendo, como é que estão as coisas para você. Quantos pais sentaram com os filhos e falaram assim, como é que você está se sentindo aí com essa quarentena? Né? E aí, como é que está? Agora, daqui a pouco, vai começar o ano letivo, provavelmente vai ser aula online. Como é que você está olhando para isso? Né? Não, mas eu acho que vai ser presencial. Mas aí a gente tem mais um desdobramento aí para falar muito mais, né, para avançar. Por incrível que pareça, a gente já está aí faltando mais uns 10 minutinhos para nosso primeiro quebra-tudo terminar. Então, eu acho que esse assunto de relacionamento de pais e filhos, a gente pode, se o pessoal aí concordar, né, e tiver aqui com a gente no próximo, eu posso dobrar esse assunto e na terça-feira que vem a gente entrar de novo, se estiver tudo bem para você, porque eu acho que tem mais alguns pontos que a gente pode pegar, né, sobre relacionamentos de pais e filhos, né, para a gente não deixar essa peteca cair, porque eu acho que é um assunto bem legal, e para mim principalmente, né, eu tenho 2 filhos aqui para mim poder lidar com eles. Então, se todo mundo topar, né, a gente vai trazer de novo. A Rosane está aqui também. Agora que eu vi a Rosane, seja bem-vinda, viu? Vi que ela mandou aqui, ó, top, tal, super legal. Então, na nossa próxima terça-feira, a gente traz o assunto de novo, né? Mas a gente tem aqui um espaço e um tempinho para mais uma pergunta. Alguém gostaria de trazer mais uma pergunta? Oi? Posso só deixar posso só deixar uma coisa em aberto, então?
Uhum. Tem algo muito interessante que eu acho que a gente podia explorar mais, se as pessoas quiserem, que é assim, né? O quanto que a gente leva dos nossos relacionamentos com os nossos pais, a gente leva para a vida adulta, né? Quanto que a gente faz de transferência com o chefe, com um colega de trabalho, o quanto isso interfere. Muitas vezes a gente nem se dá conta, né? De que é um Ah, muito. reflexo do que a gente viveu lá atrás, né? Exato, muito. Você sabe que, e principalmente agora, nessa fase de pandemia, eu tenho alguns casos de pessoas que eu estou atendendo, né? E foi muito interessante um dos atendimentos, porque a pessoa estava trazendo uma questão da dificuldade de se relacionar com outras pessoas, né? E aí eu disse assim para a pessoa, meu, mas me fala um pouquinho, como é que foi o seu relacionamento com seus pais? Não, o relacionamento com meus pais foi maravilhoso, foi lindo, foi maravilhoso, mas isso aí não tem nada a ver com o que eu estou fazendo agora, não. Aí eu falei assim, então, a gente acha que não tem a ver, né? Mas muitas vezes lá atrás, algo que você vivenciou criou para você a condição de um comportamento, né? Esse comportamento. E hoje ele reflete na sua vida adulta. Então, se você consegue compreender um pouquinho sua relação com seus pais, no seu passado, você consegue entender muita coisa de como você está agindo hoje. Não só com seus filhos, mas com as outras pessoas. Exatamente isso, né? Com o trabalho, relacionamento, o seu relacionamento afetivo, como é que você se comporta, muitas vezes é refletido por aquilo que você vivenciou com seus pais lá atrás. Então é bem legal, a gente pode ir por esse caminho, então, na próxima live nossa, né? A gente coloca aí Isso. relacionamento de pais e filhos, parte 2. Então, próxima terça-feira a gente entra de novo aqui. Já vou pegar você aqui no ar, né? Que aí não tem como você fugir, né? Eu sei que você tem seus atendimentos, mas arruma aí, É, dá um jeito aí, né? Se vira, né? E aí, é. na semana que vem, a gente vê como é que fica. O próximo já tem algumas pessoas. Eu vou trazer algumas pessoas bem legais aqui, já que já se colocaram, né? A Kit, por exemplo, ela vai estar trazendo aí, ela trabalha com pessoas, para quem não conhece, a Kit é da nossa equipe, é uma psicóloga da nossa equipe, e ela trabalha com pessoas para fazer essa transição de carreira, para estudar fora do país e tal, e ela tem uma empresa que cuida disso. Muito legal, e tem outros temas aí que eu vou trazer. Mas, por enquanto, nós vamos ficar com relacionamento de pais e filhos, que eu acho que teve um desdobramento muito legal. Nosso tempo, infelizmente, né, já está acabando aí, né? Tem mais um Passa pouquinho. rápido, Mas né? eu queria que você, se você quisesse trazer algumas considerações aí finais aí para a gente poder encerrar, tá? Minha Tá linda. bom. Eu sou É, apaixonado por essa mulher. Daqui a pouco ela começa a ficar vermelha, né? Quando eu falo que eu sou apaixonado por você, que você é uma linda, que eu te amo. Aí a Nessi fica ai, toda coradinha por mim. Olha lá, olha lá. para, Daniel. Para com isso Olha aí. lá. Quer trazer Para. mais alguma coisa, Ó, Nessi? aliás, aí várias declarações de amor aí do Humberto, ali da Dani, do Luiz, da Rosane, a Elisângela. E eu quero primeiro agradecer todo mundo que participou. Acho Ah, que foi foi muito legal, show de né? A gente bola. nem sentiu, eu nem senti o tempo passar. A gente podia ficar aqui um tempão, né? Mas Exatamente. a gente volta. Eu tenho atendimento nesse horário, né? Hoje eu refiz, mexi na agenda, vou ter que mexer de novo, mas eu sei que a pessoa vai compreender, enfim. E eu acho que é muito A importante, pessoa com porque atendimento é Nessi. Compreende aí, tudo bem, me dá uma força aí, porque o tema está pegando fogo e a gente vai pegar mais. Aí. Já falei com ela é aí, isso depois você manda mesmo. para ela. E eu acho assim, né, Daniel? Eu acho que a gente às vezes não dá conta do quanto que os relacionamentos familiares, os relacionamentos entre pais e filhos refletem na vida adulta, né? Quantas crenças limitantes, quantas questões que a gente tem e que a gente acha que a gente foi adquirindo ao longo da vida, mas na verdade está lá na infância. E olhar para isso e ter a possibilidade de ressignificar é libertador, tanto para a gente
quanto para os nossos filhos, né? Então, eu acho que eu costumo dizer que a gente precisa olhar para a gente, né? Para que a gente possa ter um olhar tanto para os nossos filhos quanto para os nossos pais. Então, topo uma parte 2 aí, a continuação. Legal. Anny, eu vou te agradecer, né, de coração mesmo, dizer que foi muito importante começar esse trabalho com você, né? Eu, eu tenho essa carinha de menino aqui, né, de molecão, eu falo que eu tenho cara de moleque mesmo, mas eu já estou caminhando há muito tempo, né? E eu lembro o dia que você entrou lá no salão para fazer o seu LT, e hoje eu vejo aonde você pode chegar com todo o seu esforço, com tudo que você realizou. Então, fazer esse primeiro trabalho aqui com você, para mim, é um grande presente. Então, eu queria te agradecer e contar com você, então, semana que vem. Aí a gente está junto de novo, tá bom? Tamo junto. Eu agradeço de novo a possibilidade e ter feito o LT não podia ser com outras pessoas que não vocês. Vocês mudaram a minha vida em vários aspectos e ainda mudam até hoje. Espero que continuem mudando, né? Então agradeço e vou sempre aceitar qualquer convite que venha de vocês, da Quatro Tempos, de você. E, de novo, né, muito feliz de estar com você, fazendo esse trabalho, participando da tua estreia, e vou torcer e vibrar para que todos os seus programas sejam muito bons, com muito sucesso. Tá bom. E lembrando que a Quatro Tempos é a gente. A Quatro Tempos não é uma entidade, né? São pessoas. E essa nossa soma de pessoas faz a diferença na vida das pessoas e por aí vai, né? Anny, muito obrigado, viu? Um beijo grandão. A gente vai se falando aí, que a gente se fala o tempo todo, né? Troca mensagem o tempo todo. E é isso. Então, semana que vem, relacionamento de família de novo, né? Relacionamento de família, relacionamento de pais e filhos, parte 2, e a gente trabalha essa questão, o quanto a nossa infância reflete, né, na nossa vida atual. Eu acho que isso vai ser bem legal para todo mundo, né? É isso? É isso. E o Meia tá pedindo para ser lindinho. Pode deixar, Meia. Quando a gente voltar com os treinamentos, eu vou fazer uma campanha também, que eu quero você como Dindinho aí. Se você começar a participar aqui, para quem não sabe o que é ser Dindinho, é quem já fez algum treinamento conosco, principalmente o Leader Training, e aí depois é convidado a participar do treinamento de novo, mas como equipe e assistindo o treinamento. Então é um momento muito maravilhoso. Ah, Leader Training, que saudade do Leader Training, mas a gente volta, eu acredito que está chegando agora. Agora a gente já começa a ver uma luzinha no fim do túnel, então logo mais está chegando. Anny, obrigado. Vou encerrar, né? Vou fechar aí você, vou encerrar com eles. Muito obrigado e a gente... Vamos pedir para o pessoal que está aí, que participou bastante, convidar mais gente para a próxima terça, né? Exatamente o que eu vou fazer agora. Vamos agitar bastante pessoas. Eu vi bastante gente que fez treinamento com a gente, isso foi maravilhoso desse pessoal aí. Tem um monte de gente que faz outros tipos de trabalho aqui na Quatro Tempos, né? Tem gente que está vindo da formação em constelação, tem gente que é consultor sistêmico, tem gente que é da programação neurolinguística, tem gente que vem da formação para terapeuta. Então, a todos vocês eu agradeço muito a participação de todo mundo. E na próxima terça-feira, de novo, relacionamento de pais e filhos, parte 2. Aí eu vou desenvolver o tema direitinho, mas a gente vai estar anunciando aí. Bom, pessoal, compartilha nas redes sociais aí o nosso canal da Quatro Tempos para a gente crescer, alcançar. O que a gente quer com esse trabalho de fato, é quebrar tudo. Quebrar o quê? Preconceito, julgamento, paradigmas, para que a gente possa pensar fora da caixinha. Então, eu vou estar sempre trazendo um profissional qualificado como a nossa querida Nessia, assim, para poder trazer informação. Então, terça-feira a gente está junto de novo. Anny, obrigado. Até beijo para todo mundo. Um beijão, viu? E a gente se vê, beijo, então, terça-feira a gente se fala nesse meio tempo aí. Obrigado pelas suas palavras e por tudo que você pode trazer para agregar para as pessoas. Eu acho que isso vai ajudar bastante durante essa fase tão difícil que a gente está vivendo, tá bom? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Beijo para todo mundo, saudade, beijo.
Muito bem, gente, muito bem. Foi um papo muito bom. Eu acho que a gente já começou da melhor maneira possível. Eu quero agradecer a cada um de vocês. As perguntas que ficaram aqui, algumas perguntas que ficaram, a gente vai responder na próxima live, então a gente vai poder responder. Mas eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve com a gente nessa noite e dizer que a intenção desse trabalho é esse mesmo. Que a gente dê uma parada como essa agora, uma parada estratégica para olhar para a nossa vida, para olhar para os nossos relacionamentos, para os nossos filhos, para os nossos pais, e crescer junto. Então, o envolvimento de vocês que estão participando faz com que a gente possa ter mais elementos para que a gente possa trabalhar mais e trazer mais informações. Em meu nome, em nome da Quatro Tempos, eu agradeço cada um que pôde participar com a gente. E terça-feira que vem, às 19h30, aqui, novamente, no nosso canal da Quatro Tempos, nós vamos quebrar tudo. E eu espero cada um de vocês. E a cada um que deixou um recadinho, que mandou coração, que fez um comentário, meu muito obrigado. E nos vemos na próxima terça-feira, às 19h30, aqui no nosso canal. E, vamos quebrar tudo, viu?